amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. No decorrer desta mensagem, eu quero abordar acerca da vontade de Deus para com a humanidade. Vou ler Isaías, capítulo 7, do versículo 14, diz assim: Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que vem uma virgem conceberá e dará à luz o filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Amém? Antes da fundação do mundo, Deus já tinha o plano de redenção, de resgatar o povo do pecado. Quando o mundo foi criado, Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele saberia que o homem iria cair, não iria conseguir sair do pecado sem a ajuda dele. Assim, quando o homem pecou no jardim do Éden, que o Senhor matou aquele cordeiro e vestiu Adão quando ele estava nu, porque ele pecou, o Senhor já estava fazendo um sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Já estava transferindo o nosso pecado para aquele cordeiro. Aquele cordeiro pagaria pelos nossos pecados. Este cordeiro representa Cristo Jesus para nós, para os dias de hoje. Eu quero dizer para todos os ouvintes que esteja em rede nacional me ouvindo, que crê nesta palavra, porque eu estou dizendo aquilo que está escrito na Bíblia. Aqueles que permanecer em Cristo Jesus será salvo, e aquele que não permanecer em Cristo Jesus será condenado, diz a palavra do Senhor Jesus. Pois o Senhor disse: trarei o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Aqueles que não receber Jesus Cristo, ele não terá paz de espírito, não viverá em paz na sua vida, no seu cotidiano. Então, o que acontece, irmãos? Nós temos que estar na vontade do Senhor, não na vontade do homem. Não importa o que o homem, a humanidade pensa, o que importa é o que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem para explicar para nós assim receber a palavra do Senhor e viver aquilo que está escrito, porque Ele é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, nós devemos obedecer ao nosso Senhor. Por quê? Porque nós, quando o Senhor criou o homem, Ele não criou o homem para pecar, para viver em orgias e viver fazendo a sua própria vontade. Mas Deus criou o homem para louvar, engrandecer e servir a Ele. Assim como Ele criou o jardim do Éden, e assim colocou Adão e Eva dentro do jardim, e Ele assim deu uma ordem para o casal: não comer daquela árvore que representava o pecado. Mas também tinha uma árvore no mesmo lugar que representava a vida, a morte e a vida. A escolha é para nós escolher. Você quer escolher a morte ou escolher a vida? Porque nós encontramos em Lucas, no capítulo 7, no versículo 11, dizendo sobre uma mulher viúva da cidade de Naim, a qual o seu filho morreu, e ela estava desesperada, levando o seu filho para o cemitério, dando fim no seu sonho, dando fim na sua esperança. Ele ia sepultar o seu filho, sepultar a sua esperança. E assim o Senhor enviou Jesus Cristo para ir ao encontro daquela mulher naquela cidade de Naim. E o Senhor é a vida eterna. Então a vida encontrou com a morte, debateu com a morte, se deparou com a morte. E quem venceu? A vida. A vida sempre vence
a morte. Aqueles que estiverem em Cristo Jesus vencerá a morte. Porque Cristo falou, se tu crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão fonte de água viva. Quer dizer, vida fluirão do seu interior. Então, o que aconteceu? A morte foi envergonhada. O espírito da morte foi envergonhado. Porque o espírito da vida está em Cristo Jesus e está em nós também. Espírito de vida. Você quer ter vida? Vive em Cristo Jesus. Porque Jesus é a fonte da vida. Quer ter vida? Aceita Jesus. Quer ter vida? Rejeita o pecado. Quer ter vida? Entra na presença de Deus. Porque o Senhor, Ele não nos criou para nós vivermos os nossos próprios desejos. É claro que tem o livre-arbítrio. Quem quer escolher o bem e o mal. Há dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. O seu próprio caminho e o caminho do Senhor. Quer viver o seu próprio caminho ou quer viver no caminho do Senhor? Ou quer passar no caminho do Senhor? Não saia do caminho. Assim como aquela mulher que iria levando o seu filho no caixão para o cemitério, ela não tinha saído do caminho. Não saia do caminho, porque o Senhor está vindo ao teu encontro. E o Senhor, onde Ele chega, o mal tem que desaparecer. Aquela tristeza que havia entre aquele povo, aquele pranto, aquele choro, desapareceu. Porque foi um choque. A tristeza com a alegria. Vinha aquela multidão da cidade de Naim, uma grande tristeza em seu coração. E aquela viúva estava sepultando toda a sua esperança, todos os seus sonhos, porque o seu marido tinha morrido. E a única pessoa que ficou para cuidar dela era o seu filho. E o seu filho tinha acabado de falecer. Então estava em um culto fúnebre naquele lugar. Mas o que quer dizer esta palavra? Quer dizer que nem sempre algo que acontece em nossas vidas, que nós pensamos que é o fim, não é o fim. Quem dá a última palavra é Jesus. Jesus que dá a última palavra, se é o fim ou se não é o fim. Ele é o único que pode determinar o que pode acontecer em nossas vidas. Crê somente e tu verás a glória de Deus na tua vida. Aquela mulher, ela foi de encontro a Jesus naquele momento de tristeza. Ela viu o brilho que havia entre aquele homem. Ela não conhecia Jesus, mas ela viu que era um homem diferente entre aquela multidão. E ela chorou no ombro de Jesus. Chore no ombro de Jesus. Chore no ombro de Jesus e tu terás o que tu deseja. Porque Ele fará você descansar. Com aqueles que descansam em Cristo Jesus, ele recebe as visões dos céus. Assim como Jacó, quando ele estava atravessando o rio Jaboque, já era o atardecer, já estava escurecendo, ele deitou debaixo de um carvalhais e colocou uma pedra e colocou sua cabeça sobre aquela pedra, representando Cristo Jesus, e ele descansou em Cristo Jesus. E assim ele teve uma visão à noite, que aquele lugar tinha uma escada que chegava até o céu, subia e descia, anjo subia e descia. E naquela visão ele dizia, eu não sabia que este lugar é a casa do Senhor, é a porta dos céus. Aqui é onde o Senhor dá a visão dos céus para o homem. E assim ele fez um altar naquele local. Fez um local de adoração. Eu quero dizer, descansa no Senhor e adore. Adore Cristo Jesus. Adore o seu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Amém? Que Deus continue abençoando a todos.